Com a proximidade da volta às aulas, os pais devem ficar atentos à contratação de transporte escolar. O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, documentação em dia e deve passar por vistoria para circular com segurança. Keila começa as atividades logo cedo. As aulas de Carolina já começaram e com elas vieram as obrigações. Acordar a filha cedo, colocar o uniforme e acompanhar a garota para que chegue à escola no horário e em segurança. Quando Carolina tinha 3 anos, o motorista da van abandonou a menina no colégio. A mãe ficou desesperada ao saber que a filha foi esquecida na escola. O motorista foi buscá-la na escola e, não encontrando a Caroline na sala, ele não se preocupou em saber se ela estava na escola ou não e simplesmente veio embora. E eu só soube que a Caroline não tinha sido, ele não tinha ido buscá-la porque me avisaram aqui de casa, a babá me avisou que já tinha mais de 20 minutos e ela não tinha chegado ainda. Quando eu entrei em contato com o motorista, falou, não, eu fui na escola e a Caroline não estava lá, eu fui embora. E eu estava no final da Zanorte, até chegar aqui em Águas Claras, levei um bom tempo, foram momentos terríveis. E eu cheguei na escola, a minha filha estava sozinha com o responsável pela portaria da escola. Todo mundo já havia ido embora e já eram quase 1h da tarde. Agora ela está mais criteriosa. Ao contratar um novo serviço de transporte escolar, fez várias consultas. Afinal, a segurança da filha é prioridade. Eu perguntei na escola, pedi referências e soube que eles esse transporte já atendia a escola há algum tempo, eles não tinham nenhuma reclamação. E principalmente com outras mães. Aqui no prédio havia duas mães com filhos, usando esse transporte escolar, e elas me recomendaram, eles são bastante cuidadosos, nunca tiveram problema com atraso ou um episódio parecido com o que eu tinha passado, então eu optei por esse transporte depois de ter essas informações, da seriedade, até do compromisso deles com a escola, e eu estou satisfeita, até então não tenho tido problema algum. Só no Distrito Federal são 1.400 profissionais cadastrados e mais de 2.500 veículos que fazem o transporte de alunos de casa para a escola e vice-versa. O consumidor tem que ficar atento para ver se esse tipo de serviço oferecido atende a todas as exigências. De acordo com o presidente do Sindicato dos Transportes Escolares no Distrito Federal, existem obrigações e deveres entre pais e transportadores, que são importantes para o sucesso do acordo. Os pais, ao buscar contratar um transporte escolar para conduzir seu filho até a escola, verifique junto ao Detran se esse carro, o condutor, o veículo, ele está autorizado junto ao Detran, porque uma vez autorizado, ele passou por uma vistoria prévia, onde foi verificado alguns itens de segurança, como parte elétrica, estado geral do veículo, pneu, se esse carro tem realmente extintor em dia, se esse carro está portando realmente de tacógrafo, quando faz a medição de velocidade do veículo. E outro item importante nessa vistoria do Detran é verificar se esse condutor, esse motorista, se ele realmente não tem cometeu alguma falta que possa impedir de transportar essas crianças. Bom, e para falar sobre este assunto, nós recebemos o presidente do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardan. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, o que o pai tem que observar no momento de assinar um contrato? A primeira coisa é ele tomar cuidado com o contrato. Então, ler o contrato de uma forma atenciosa. Se tiver dúvida, pode procurar um advogado, um Instituto de Defesa do Consumidor ou o PROCON. Principalmente, verificar as cláusulas de rescisão, verificar o período cobrado. Nós entendemos que o período cobrado tem que ser somente o período letivo. Então, ou seja, férias não pode ser cobrado. Você não pode cobrar 12 meses se o transporte vai ser efetuado por 10 meses. Não existe cobrança adicional de 13º no final, como alguns transportadores costumam repassar. Verificar a possibilidade de atendimento em aula extra, aula de recuperação, como é que isso vai ser pago. A correção, isso a gente está falando do contrato. E a multa para rescisão. No critério de análise para contratar, o que você tem que ver? Se existe um carro reserva, vamos supor, quebra o carro, como é que seu filho vai para o colégio? Pedir um atestado de bons antecedentes do transportador, isso não é impedimento, não é constrangimento algum. Você precisa proteger os seus filhos, então saber se essa pessoa já teve algum ato criminal ou está se recuperando dele. Você tem que verificar o veículo, o estado geral, se tem cinto,
se o vidro não pode abrir mais que 10 centímetros, tá? As janelas, não pode fazer transporte em pé, tá? É indicado a contratação de um veículo que tenha monitor. Pois é, qual que é o papel desse monitor? O monitor é ele recepcionar as crianças e descer a criança com segurança e manter as crianças sentadas. Alguns serviços, eu estive em São Paulo essa semana, nesse final de semana, e vi uma empresa de transporte escolar oferecendo também GPS. Então você consegue monitorar a linha, né, o transporte, a velocidade, tudo com GPS, entrando no computador, você verifica o deslocamento desse veículo, que dá mais segurança para os pais. Então, no caso, o monitor, ele é obrigatório. Isso é um serviço que não pode ser feito pelo motorista, no caso. Não, é obrigatório. Ok, agora vamos à primeira pergunta sobre este tema gravada nas ruas. Confira. Meu nome é Jerônimo Dourado. Eu quero saber se o transporte escolar pode ser feito por autônomo, empresa ou escolas. Pois é, quem pode fazer o transporte escolar? Os três, autônomo, empresa e escola, desde que credenciados e autorizados pelo DETRAN. O que não pode fazer é o que nós conhecemos como transporte pirata, ou seja, de forma irregular. Mas os três podem fazer esse tipo de transporte. E como é que ocorre a fiscalização desse transporte escolar? É feita pelo DETRAN? Ela é diária, ela é mensal? Como é que é? Não, ela é feita pelo DETRAN, os carros passam em vistorias anuais, para vistoria de segurança, tá? Freio, luzes, equipamento de segurança, como foi falado, extintor, cinto, e são abordados pelo DETRAN e também podem ser abordados pela PM, no caso de ver algum aluno em pé, no caso de excesso de velocidade, o carro pode ser parado numa blitz, ser aferido o tacógrafo é um aparelho que indica que velocidade aquela van, ou esse transporte escolar estava transitando, tá, para a segurança das crianças. Agora, como é que a empresa que vier desobedecer alguma norma de segurança, o que acontece com ela? É implicado alguma multa? Se ela vier desobedecer e for flagrada por uma blitz, ela será multada. Se essa desobediência causar algum tipo de acidente, ela vai responder por acidente de consumo, tá? Nesse caso, acidente de consumo vai gerar aí um dano material, que é a dispensa que os pais tiverem com esses filhos, e ainda um dano moral por exposição ao risco à vida do consumidor. E com relação ao motorista, quais requisitos que ele tem que obedecer? O motorista ele tem que ter a carteira de habilitação destinada para esse tipo de transporte, passar no treinamento para esse tipo de transporte, o DETRAN tem isso e é uma forma rigorosa. E o pai deve observar se ele é bastante solícito, ou seja, como é que ele recebe as crianças, como é que ele deixa as crianças, pontualidade, tá? Principalmente porque às vezes a pessoa tem uma prova, a criança tem uma prova na primeira aula, então não pode perder esse compromisso. Então tudo isso deve ser, e principalmente, como aquela mãe falou, fazer uma contratação por uma indicação de amigas que tiveram um serviço bem prestado. É o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Bom, e vamos a outra pergunta gravada nas ruas, confira. Meu nome é Reivaldo Alves, sou sindicalista. Gostaria de perguntar se a escola, a partir do momento que ela indica o transporte escolar, ela passa a dividir a responsabilidade pelo serviço prestado? Nesse caso, ela divide a responsabilidade ou não? Se a escola indica, ela tem responsabilidade solidária. Então, se sofrer algum acidente, tiver algum problema com aquele aluno, a escola também vai responder por isso. Vai responder. O pai da vítima, o pai do menino que sofreu o acidente, pode, no caso de indicação da escola, fazer uma ação contra o transportador e contra a escola, porque ela responde solidariamente. Agora, nesse caso, ela tem o direito de indicar, mas não fazer algo que fique caracterizado uma venda casada, né? Não, é exatamente isso. Ela pode indicar, tá? Ou ela pode também prestar esse tipo de serviço. Ou seja, ela pode fazer a oferta do produto, mas não pode condicionar a matrícula, não pode condicionar ao estudo a contratação do serviço escolar da escola. No máximo um desconto, né, para quem optar por aquela empresa, né? Exatamente, no máximo um desconto, que seria até uma certa vantagem ao consumidor. Ok, temos mais uma pergunta gravada nas ruas, vamos ouvir. Meu nome é Zaqueu Braga e eu gostaria de saber se um aluno faltar à escola por um ou mais dias, se esses dias serão descontados da mensalidade da van. Tem como fazer esse tipo de negociação? Você tem que observar o contrato, vamos supor. Se essa falta ela foi por um motivo de terceiro, ou caso fortuito, ou força maior, ou seja, a criança fez uma cirurgia, tá?
a criança adoeceu. Então, ela pode interromper esse contrato ou até mesmo ser rescindi-lo sem qualquer tipo de pagamento de multa. Agora, se a criança faltou um dia, faltou 2 dias, ela não tem como abater isso porque o transporte estava ali, só não foi utilizado. Agora, se não foi utilizado por motivos de terceiros, aí sim ela pode pedir o abatimento do transporte. Sim, no caso da criança chegar atrasada, perder uma prova, enfim, como é que fica essa situação? Quem vai responder por isso? Você tem um contrato de transporte. O objetivo é você sair num determinado horário, chegar num determinado horário para você cumprir os seus compromissos. Se esse compromisso foi perdido e causou algum tipo de prejuízo ao consumidor, quem deve ressarcir é o transportador. E deve ser um transporte específico para isso, né? Não pode ser feito em qualquer automóvel. Não. É um transporte específico, homologado pelo Detran, geralmente vans, minivans, tá? Tem característica própria, deve ser pintado na cor própria. Tem uma série de procedimentos, tem que ter um selo da vistoria colado no vidro, falando que aquele ano passou na vistoria. Tá, ok. Bom tomar cuidado, né? Para evitar até empresas clandestinas, né? Que devem ter muitas por aí. O que o pai tem que lembrar é que essa economia pode trazer para ele uma grande dor de cabeça, porque é a segurança do filho. Às vezes ele pode escolher uma boa escola e querer economizar no transporte escolar. Melhor não. Melhor, se for dessa forma, ele fazer o transporte. Tá, ok. Muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde.